gente já falou sobre o ciclo do Brasil para a Copa do Mundo e também os adversários, né? Mas o que importa realmente é como o Brasil vai jogar essa Copa do Mundo, qual vai ser a escalação. E eu estou trazendo a provável escalação do Brasil com o Ancelotti e a minha escalação ideal. E esse jogador no meio de campo muda, essa mudança aí que eu estou fazendo no meio de campo, muda completamente a seleção. Para mim, o Ancelotti tem que Sejam bem-vindos a mais um vídeo do OFM. Meu nome é Eduardo e nesse canal a gente usa análises estatísticas, análises táticas e muita resenha para falar do nosso amado futebol. E esse vídeo aqui é o terceiro da nossa série de vídeos analisando os grupos da Copa do Mundo. Ou seja, a gente vai analisar hoje o grupo do nosso Brasilzão, aí o grupo C da Copa do Mundo, que tem Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia, tá? E para quem ainda não assistiu, eu vou deixar também aqui a playlist com os dois primeiros vídeos, tá? Do grupo do México, grupo A, e o grupo do Catar, da Suíça, né? E da Bósnia, enfim. O grupo B da Copa do Mundo. Tô bem feliz que o pessoal tenha assistido, tem tido bastante visualização, bastante like, agradecer muito o apoio de vocês. E pedir já para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, ativar o sininho também para não perder. A gente tem soltado os vídeos de domingo e quarta-feira, então provavelmente na próxima quarta-feira vai sair do grupo B, D, na outra do grupo E e assim por diante, né? Então já deixem o like aí, se inscrevam e ativem a notificação. E aí, pessoal, eu quero começar falando sobre a seleção de Marrocos, mas antes eu vou deixar um desafio para vocês, igual eu fiz no vídeo passado. Nesse daqui, eu quero saber quais são as cinco seleções que mais jogaram Copa do Mundo. Eu já vou dar um adianto que o nosso Brasilzão é o primeiro, esse é fácil, tá? Mas quais são as outras quatro seleções que mais jogaram Copa do Mundo? No final do vídeo, eu vou responder essa curiosidade e, se alguém acertar aqui nos comentários os quatro nomes, o primeiro que acertar, no próximo vídeo eu vou mostrar ali a resposta da pessoa e quem foi que acertou, beleza? Então vamos lá, quero começar falando sobre o Marrocos, o adversário mais difícil desse grupo do Brasil. Inclusive, se a gente olhar o nosso dashboard aqui, que a gente pegou todos os jogos das seleções nesse ciclo de Copa do Mundo, o Marrocos é o terceiro com melhor aproveitamento. Então, o Brasil vai ter vida bastante difícil. Além de falar da curiosidade, no final do vídeo eu também vou falar como é que vocês podem ter acesso a esse dashboard aqui, que é inteiramente gratuito, tá? Então no final eu vou falar para vocês. Mas vamos lá, começar falando sobre o Marrocos, então arte na tela aqui, para a gente falar como chega o Marrocos, né? Como é que foi o ciclo dele. A gente vai fazer de todas as seleções. E, cara, o Marrocos fez um ciclo praticamente impecável, vai. Nas eliminatórias africanas, ele atropelou todo mundo, teve 8 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, ou seja, ganhou todos os jogos 100% de aproveitamento, teve 22 gols marcados e 2 gols sofridos, cara, impressionante. O Marrocos tá no ranking FIFA número 8. É o único grupo da Copa do Mundo, se eu não me engano, que a gente tem dois times do top 10. Então, assim, o Brasil não vai ter vida fácil, tá? Para o Brasil poder classificar, ele vai ter que passar por um adversário muito difícil. Nas competições continentais, o Marrocos teve a Copa Africana de Nações, que ele teve uma campanha impecável até a final, com 4 vitórias e 2 empates, 9 gols marcados e 1 gol sofrido. Então, assim, você vê que nesse contexto africano ele quase não tomou gol. E aí, na final, a gente teve aquela grande polêmica. Não sei se vocês acompanharam, mas no último lance do jogo, no último lance, pênalti para a seleção de Marrocos. O time de Senegal saiu de campo, indignado com o árbitro ter marcado aquele pênalti. Saiu de campo. Mas o Mané, Sadio Mané, né, jogador senegalês super conhecido, capitão do time, convenceu os jogadores a voltar. E aí o Marrocos foi lá, o Brahim Dias deu uma cavadinha e perdeu o pênalti. Imagina isso, que loucura, mano. O cara deu uma cavadinha e perdeu os pênaltis. E aí na prorrogação, Senegal ganhou o jogo de 1-0. Mas Marrocos entrou no tapetão aí. Os torcedores do Fluminense sabem bem. Não, brincadeira com os torcedores do Fluminense. Pô, os caras já vão se desinscrever aqui do canal. Como eu falei, ó, tem a resenha aqui. Brincadeiras à parte, o Marrocos entrou com uma ação lá porque Senegal teria abandonado o campo, isso seria WO. E a Federação Africana aceitou o pedido de Marrocos, então formalmente ele é campeão
da Copa Africana de Nações. Agora, deixa aqui nos comentários, quem que você acha que é o verdadeiro campeão? Senegal ou Marrocos? Quero saber. E aí também ele jogou mais duas competições, a African Nations Championship, que é tipo uma Nations League da África, e a Copa Árabe também, e foi campeã das duas, tá? Então, é isso. Tirando esse mero detalhe ali, que foi essa final, fez uma campanha muito, muito boa aí, esse ciclo de Copa do Mundo. É a sétima participação do Marrocos em Copas. O melhor desempenho foi na última Copa, né? Quando chegou na semifinal, acabou perdendo ali para a França, ficou em quarto lugar. E essa é o melhor desempenho de uma seleção africana em Copas do Mundo, né? Superou ali a campanha de Gana, que chegou nas quartas de final, aquela vez do Suárez lá, que ele meteu a mão na bola, lá ele, no último lance, né? Marrocos conseguiu superar, então quer agora buscar ainda mais, né? Será que vai conseguir chegar tão longe assim? E aí eu quero trazer para vocês a provável escalação de Marrocos aí para a Copa do Mundo. Cara, é uma seleção com bastante jogadores conhecidos, mas, estão continuando aqui com a arte na tela, mas vem em mudanças. Marrocos demitiu o técnico. Você fala, meu Deus, cara, tão maluco. A gente tava com Diniz aqui, não demitiu o cara, os caras demitiram um cara que fez esse ciclo. Então, Marrocos tem sido muito questionado a nível africano de não conseguir golear os outros times assim que tem um nível parecido com o dele. Por exemplo, Senegal, Nigéria, Camarões, seleções desse também africana, mas desse mesmo porte. Senegal não tem conseguido se impor, né? Quando pega adversários mais fechados. E aí o técnico foi demitido depois da Copa Africana de Nações, o técnico que tinha levado Marrocos até a semifinal das Copas. E agora começou um técnico que foi campeão sub-20, campeão mundial sub-20 com a seleção de Marrocos. Para quem não sabe, Marrocos é a atual campeã mundial sub-20 aí, então também tem bons talentos para estrear aí pela seleção. Bom, o principal jogador é o Hakimi aí, né? Enfim, jogador do PSG, craque de bola, brabo demais. Brahim Dias também, jogador do Real Madrid, que perdeu esse pênalti aí na cavadinha. São os dois principais destaques, assim. Mas a gente tem o Bono, baita goleiro, muito pegador de pênalti, bom jogador. Masraoui, passagem ele pelo Manchester United. Um cara que já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo, já fez essa função de zagueiro. A zaga é um pouco menos conhecido, o Agüero que joga ali na Ligue 1, né, na França. É um zagueiro interessante ali, mas claro, não do mesmo nível de Hakimi, de Massaoui, de Bono. Na volância, tem uma dúvida, na verdade. Eu coloquei o Amrabat, que foi um dos destaques da última Copa, né, em 2022, um baita volante, cão de guarda e também distribui bem o jogo, mas ele já tá mais veterano, tem caído o desempenho dele. Então, algum momento ele tem alternado aí, não tem sido titular, né? Às vezes até o El Ainoui, que é esse que tá aqui no meio de campo, às vezes ele joga como primeiro volante, ou então joga um trio de meio de campo, tem dado uma alternada esse meio de campo aqui, né? E aí na frente tem o Saibari, jogador aí do PSV, centroavante, altão, é, bom de cabeça. Tem o Eneseri também, que jogou como titular a última Copa do Mundo por Marrocos. Mas, assim, é um time que, via de regra, joga bastante pelas alas, né? Principalmente nessa dobradinha de Brahim Dias com o Hakimi. É impressionante, assim. E, cara, depois eu vou mostrar para vocês a provável escalação do Brasil. E acho que esse é um ponto de bastante atenção do Hakimi e do Brahim Dias caindo em cima do nosso lateral esquerdo aqui. Que, enfim, a gente vai comentar ali quem que deve jogar por ali, né? Mas enfim, é uma questão preocupante essa força do Marrocos pelas alas, justamente onde o Brasil tem várias dificuldades, né? Bom, eu acho que Marrocos deve ser o segundo lugar ou o primeiro lugar do grupo, né? Vai brigar ali com o Brasil, mas acho que o Brasil, claro, é favorito, a gente vai comentar um pouco depois sobre isso. Quero passar para a próxima seleção aqui, que é a seleção do Haiti. Essa é a mais fraca do grupo, né? A gente vai deixar depois a da Escócia, que eu acho que pode aprontar ali, né? De repente a Escócia pode brigar por essa segunda vaga. Enfim, vai dar um trabalhinho. Mas quero falar da seleção do Haiti, que é a mais fraca aí do grupo. Então, continuando aqui com a arte na tela, falando um pouquinho sobre o desempenho da seleção haitiana aí nesse ciclo de Copa do Mundo. Ela jogou ali as eliminatórias da CONCACAF, né? Que era uma eliminatória que estava enfraquecida, porque não tinha, né, México, não tinha Canadá e não tinha Estados Unidos, que eram os países sedes. Na primeira fase, ela ficou atrás de Curaçao, para vocês terem uma ideia. E aí, na segunda fase, no grupo ali com Costa Rica, com Honduras, acabou passando em primeiro com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota. Ou seja, não foi um desempenho totalmente dominante ali contra essas seleções que tem um nível baixo, né? A Costa Rica já fez boas campanhas em Copas, mas perdeu muito dos seus principais jogadores.
Nas Golden Cups, que é tipo a Copa América lá da CONCACAF, a Haiti ficou em último, tanto em 2023 como em 2025. Foi lanterna do grupo nas duas competições, com uma vitória, um empate e quatro derrotas. Então, assim, no nível um pouco melhor, quando foi enfrentar, sei lá, Estados Unidos, México, as seleções um pouco melhores, já não conseguiu desempenhar bem e teve uma série de derrotas ali. Na Nations League, Nations, CONCACAF Nations, né? Ela ficou em primeiro lugar na Liga B. Ou seja, ela não joga nem. A Haiti não joga nem a primeira divisão, digamos assim, da CONCACAF Nations, né? Ou seja, é uma seleção muito frágil, né? É sua segunda participação em Copas. Em 1974, ela teve sua primeira e única participação na Alemanha. Foi eliminado na fase de grupo com zero vitórias, ou seja, não tem tradição. Ranking FIFA 83 é um dos piores ranking FIFAs aí da Copa, né? Para ser bem sincero, o Haiti acabou chegando aí para a Copa, porque esse ano a gente tem muitas seleções, e também pelo fato de que estava ali sem México, sem Canadá e sem Estados Unidos, que eram os principais times dessa região ali, né? Inclusive, até falando sobre amistosos aqui, a gente tem um dashboard Pro aqui que eu vou lançar em breve para vocês, que a gente pode ver pelo ranking do adversário. E é interessante, se a gente pega o desempenho, ó, das seleções do grupo C contra o top 50 do mundo, o Haiti só tem três jogos, então ele só jogou três jogos contra a seleção do top 50 e perdeu todos, tá? Nunca ganhou de uma seleção do top 50 aí nesse ciclo de Copa do Mundo. Ou seja, seleção com muitas dificuldades. Continuando aqui trazendo outra arte na tela para falar um pouquinho sobre a provável escalação do Haiti. Como eu tenho comentado aí nos últimos vídeos, cara, a gente tem suado aí para conseguir provável escalação do Catar, a gente tem estudado bastante, então, pô, vale o like, vale a inscrição aí, porque a gente tá tendo trabalho aqui. Assim, não tem muitos jogadores conhecidos. O Placide é um goleiro mais veterano que, enfim, já conseguiu chegar em semifinal com a Haiti de Golden Cup, né, da Copa América da CONCACAF. O jogador que eu acho que alguns palmeirenses podem lembrar dele é o AD, que joga aí na linha de zagueiro central, joga na LDU, um zagueiro altão, capitão da LDU, inclusive, né, que acabou ganhando do Palmeiras no primeiro jogo e depois tomou a virada aqui no Allianz, né? É um jogador que talvez as pessoas podem conhecer, né? Porque, enfim, jogou contra alguns times brasileiros ali. Enfim, mas deve jogar numa linha de cinco, tentando se defender ao máximo possível. Do meio para frente tem o Nazon, o centroavante, grandão, artilheiro histórico da seleção da Haiti, né? Um dos grandes ídolos dessa seleção haitiana, vai nesse nível. E aí, assim, os jogadores de mais destaque dessa seleção haitiana são o Isidore e o Bellegarde. O Bellegarde que joga Premier League, né? Então, é um jogador ali de um nível maior. Aí você vai me falar, pô, mas joga a Premier League no Wolverhampton. Mas, enfim, dentro daquelas condições, é um jogador aí para ficar de olho. E tem o Isidore, que não fez o ciclo pela seleção haitiana. Ele é francês, já até jogou, acho que, seleção sub-20 da França, mas se naturalizou agora e deve jogar a Copa do Mundo pelo Haiti. Talvez seja a principal reserva técnica desse time do Haiti, né? Um outro cara também que é conhecido é o Barria, né? Kadir Barria, jogador do Botafogo, mas que não vinha sendo titular dessa seleção haitiana. Uma seleção frágil aí que deve ser a lanterna do grupo, inclusive esse grupo deve ser marcado por goleadas ali na fase de grupo, então o time que não classificar entre Escócia, Marrocos e Brasil pode pretender passar em terceiro ali como melhor terceiro, né? Se conseguir uma goleada boa contra o Haiti e não tomar uma goleada dos seus adversários ali do grupo, tende a passar em terceiro como um dos terceiros melhores, né? Lembrando que essa Copa, além dos dois primeiros, classificam também os oito terceiros melhores. Mas agora vamos falar da seleção da Escócia aí, que tem jogadores conhecidos, pode dar algum trabalho aí pro nosso Brasilzão também, né? Então vamos lá. Arte na tela para a gente falar um pouco sobre o ciclo da seleção da Escócia, né? Nas eliminatórias, ela teve 13 pontos, passou em primeiro lugar, né? Mas um destaque interessante foi o drama na última rodada, né? Na última rodada, jogando em casa, a Escócia chega com 10 pontos e a Dinamarca com 11, tá? E elas se enfrentam nessa última rodada. Foi tipo uma final ali, já foi meio que uma repescagem. E a
Escócia conseguiu ganhar de 4-2 da Dinamarca com um gol de bicicleta. Mano, imagina você classificar o seu país para a Copa do Mundo com um gol de bicicleta. Vai acontecer aqui com um jogador que eu já vou falar para vocês. Quem acompanhou vai saber quem é, mas a gente vai contar ali quando a gente vai mostrar na prova a escalação da Escócia, né? É, na Nations League, o time da Escócia acabou ficando em terceiro lugar no grupo. Eu considero que foi um desempenho honroso, tá? Porque o grupo tinha Portugal, Croácia e Polônia. Foi um grupo complicado, todas as seleções que tinham um ranking FIFA superior à da Escócia, né? A Escócia acabou não indo para a Copa e a Polônia acabou não indo para a Copa e a Escócia sim. É, então eu considero, apesar de não ter classificado, um desempenho honroso, né? Na Euro, daí foi um desempenho um pouco pior, mas também estava num grupo difícil, né? Com Suíça, Alemanha, dois times com um nível maior. A Hungria, ela podia ter brigado ali, a Escócia feito um papel melhor ali contra a Hungria, mas acabou não conseguindo e ficando em quarto lugar. Então, é aquilo, né? É uma seleção que é 43 do ranking, então quase que não é top 50 do mundo, mas consegue às vezes dificultar um pouco dos jogos, né? Tem tradição até em Copas, é a nona participação da Escócia em Copas, né? Nunca passou da fase de grupos, então vai tentar uma coisa inédita, pelo menos conseguir essa terceiro melhor, né? Ser um dos terceiros melhores aí para poder avançar. E a última participação foi em 1998, não fazia tempo que a Escócia não jogava a Copa do Mundo. Inclusive, uma curiosidade é que as últimas três Copas da Escócia, em todas ela caiu no grupo do Brasil. Em 98, em 90 e agora em 2026, né? E em cinco oportunidades das nove, ela caiu no grupo do Brasil. Então, estamos acostumados aí de enfrentar a seleção da Escócia, né? A seleção escocesa. E aí, continuando aqui com a arte na tela para falar dos principais destaques da Escócia, você tem aí o jogador que fez o gol de bicicleta, o senhor McTominay. Os torcedores do Manchester United aí conhecem bastante ele. É um cara que no Manchester United era um segundo volante, mas que naquela fase ruim ali começou a fazer vários gols, salvar um pouco o Manchester United. E aí no Napoli ele já virou uma grande referência, foi um dos craques do título do Napoli ali na temporada 24-25. E na seleção escocesa, a Escócia joga nessa linha de 5, né? Mas é diferente da linha de 5 do Haiti, que é tipo, bem recuada. É uma linha de 5 que os laterais se soltam um pouco mais, né? Nessa linha de 5 ele acaba sendo esse meio armador que tem liberdade, às vezes, de chegar como um elemento surpresa, um atacante ali. É o grande destaque do time, o McTominay. Um outro jogador também bastante conhecido, craque também de bola, na minha opinião, é o Robertson, né? Robertson, jogador do Liverpool aí, já mais veterano, né? O McTominay tá talvez no auge da carreira. O Robertson já enfim, já tá perdendo bastante espaço ali no Liverpool, né? Já tem até algumas sondagens de que ele não vai continuar na próxima temporada. Mas na seleção escocesa ainda é um jogador importante, cobra várias bolas paradas da seleção da Escócia, né? Tem mais liberdade para poder atacar, joga nesse esquema de três zagueiro, mas o Tierney é um lateral esquerdo, né, no clube dele. Então é um cara que ajuda ali fazer essa proteção, digamos assim, do Robertson, para ele ter liberdade para atacar. E realmente o destaque aí dessa seleção escocesa é esse lado esquerdo, né? Que tem o McGinn também, jogador do Aston Villa, que tem feito uma Premier League interessante, vai para dizer assim. Claro, não é um super destaque da Premier League, mas é um jogador que tem desempenhado bem, Aston Villa aí brigando por vaga na Champions League da próxima temporada. Esse lado é um lado forte, assim, né? O McGinn puxa para dentro, é um ponta ali que tem habilidade para poder fazer o X1 e trazer para dentro e abrir espaço para o Robertson chegar na linha de fundo. O Ricky também é um cara de bastante força física, né, de bastante velocidade, para chegar na linha de fundo e buscar cruzamento ali para o Dix, que é um centroavantão, aquele centroavantão trombador, né, mais alto, e o McTominay que acaba fazendo essa chegada na área também, é um cara muito bom na bola aérea, né? É um jogo bem focado nessas jogas pela lateral, né? Então, é uma coisa que o Brasil vai ter que se preocupar. Marrocos tem a dobradinha ali, Hakimi e Brahim Dias, com uma qualidade técnica não dá para comparar com a seleção da Escócia, mas a seleção da Escócia também abusa desse jogo de cruzamentos na área, né? Principalmente com o Robertson, mas também o Ricky do outro lado, para McTominay e Dix fazerem esses gols de cabeça ali, né? É, mas é isso que a gente tinha agora em relação à seleção da Escócia. E agora a gente vai partir para o nosso Brasilzão. E eu quero que vocês comentem aqui onde o Brasil vai chegar e o Brasil deveria, o Ancelotti deveria convocar o Neymar?
Eu tô gravando esse vídeo no domingo, Dia das Mães, aliás, mandar um parabéns aí para quem tá assistindo com a sua mãe, ou então não deixe de dar parabéns para ela, tá? Valorizem muito, é muito importante a família. Mandar um abraço aí para as mães que estão assistindo esse vídeo aqui, né? Um feliz Dia das Mães aí. Tô gravando no domingo, Dia das Mães, ou seja, ainda não saiu a convocação. Não sei quando é que vocês estão assistindo esse vídeo. Mas enfim. E aí, cara, falando um pouquinho do ciclo do Brasil, foi um ciclo muito tortuoso, né? Um ciclo muito complicado da seleção brasileira. Compartilhando aqui a arte na tela, né? Cara, o Brasil teve o pior desempenho da história em eliminatórias. Ficou em quinto lugar, cara. Quinto lugar. Eu tenho uma notícia boa depois para passar para vocês, mas, enfim, em termos de desempenho, não é uma notícia nada boa. Foi a pior da história, vergonhosa. 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. 24 gols marcados, 17 gols sofridos, cara, em 18 jogos. Mede quase um gol sofrido por jogo, né? É, e aí, na competição continental ali, na Copa América, né? Cara, o Brasil empatou com a Costa Rica, e ficou em segundo no grupo, atrás da Colômbia, na Copa América. E depois caiu nas quartas de final, já nos pênaltis para o Uruguai. Então, teve um desempenho também na Copa América bem abaixo do que a gente espera da seleção brasileira. Foi um ciclo ali tortuoso, digamos assim, né? A gente teve de técnico Fernando Diniz fazendo duplo trabalho, dupla jornada de emprego, né? Teve Dorival Júnior. Nossa senhora, um ciclo muito complicado da seleção brasileira. Depois que o Ancelotti assumiu, até melhorou um pouco o desempenho, bem verdade, tá? Acho que depois que ele assumiu, a única derrota foi para Bolívia, já com time reserva, na altitude lá. Então, acho que depois do Brasil perceber, pô, não é que a gente precisa ter um técnico, né? Não pode colocar qualquer um para treinar, tem que ser um cara de alto escalão, um dos melhores técnicos aí da história do futebol. O Brasil começou a melhorar. Se a gente pegar ainda os amistosos, né? Porque o Brasil não tem outras competições que ele disputou, né? Tem os amistosos ali. Ele jogou contra 10 seleções do top 20 do mundo, né? Ou seja, já não foi muito jogo. Um jogo, 2 jogos e meio a cada ano, vai. Não há nem 3 jogos contra a seleção do top 20, né? Com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Ou seja, quando pegou adversários do top 20, o Brasil também teve dificuldades ali de desempenhar bem. 19 gols marcados e 18 gols sofridos aí em 10 jogos, né? Enfim, defesa também não foi o forte do Brasil. O Brasil é o grande time aí das Copas do Mundo, né? É o único país que participou de todas as Copas, 23 participações. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre quais são as seleções que mais jogaram Copa do Mundo, né? Mas o Brasil é o único que jogou todas. A única seleção pentacampeã também, né? 58, 62, 70, 94 e 2002. Faz tempo aí que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Eu sou de 97, tinha 5 anos só quando o Brasil ganhou a Copa, praticamente não deu para comemorar, né? E a última participação em 2022, não preciso lembrar ninguém, faltava 4 minutos. A gente foi eliminado pela Croácia nos pênaltis, né? Enfim. E aí agora eu quero falar um pouco sobre a provável escalação do Brasil, sobre o que eu acho que tem que ser a provável escalação do Brasil, mas não deixem de comentar, tá? Qual seria o seu Brasil ideal, sua escalação ideal para a estreia do Brasil contra Marrocos, que é o jogo já mais difícil do Brasil no grupo? Qual seria a sua escalação ideal? Eu vou passar a minha aqui para vocês, tá? É, Então é o seguinte, continuando aí com a arte na tela, né? A gente já falou sobre o ciclo do Brasil para a Copa do Mundo e também os adversários, né? Mas o que importa realmente é como o Brasil vai jogar essa Copa do Mundo, qual vai ser a escalação. E eu estou trazendo a provável escalação do Brasil com o Ancelotti e a minha escalação ideal. E esse jogador no meio de campo muda, essa mudança aí que eu estou fazendo no meio de campo, muda completamente a seleção. Para mim, o Ancelotti tem que colocar o Danilo de titular da seleção, tá? O Danilo tá merecendo essa vaga de titular da seleção. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, quando o Brasil perdeu para a França, falando o que o Ancelotti devia ter feito, quais foram os erros. E eu tinha feito um vídeo antes, já falando dessa escalação aqui que eu tô trazendo do Brasil, tá? Então, assim, eu acho que o Ancelotti vai nesse esquema de 4-2-4, que é o que ele é, encontrou para jogar. Eu imagino que o Brasil vá com Wesley, enfim, gente dos laterais que a gente tem talvez seja o disponível, né? Vocês vão ver que é a mesma formação de defesa que eu coloquei. Acho que a gente tem problemas nos laterais. Pô, Alexandre já tá veterano, não tá no nível de enfrentamento alto, né? Tipo, tá jogando aqui no futebol brasileiro, não joga na Europa, enfim.
O Wesley é um cara que ataca muito, mas não tem um bom repertório defensivo, mas é o que a gente tem, né? Se você tiver algum nome de lateral aí, ajuda porque o Brasil tá precisando. No meio de campo, eu concordo ali com Casemiro e Bruno Guimarães, os dois fazendo Premier Leagues absurdas, o Casemiro pelo Manchester United, e Bruno Guimarães ali também está fazendo uma Premier League boa pelo Newcastle, né? Fez uma Champions também interessante. Mas o Ancelotti deve ir com Rafinha numa ponta. Daí eu acho que ele vai com Martinelli na outra, que é um cara que ajuda bastante a marcar também, para liberar um pouco mais Vinícius e Matheus Cunha, tá? Eu acho que tem variações. Talvez ele coloque um Rafinha pela esquerda e o Luiz Henrique aqui pela direita, que é um cara que desempenhou bem aí na seleção. Talvez ele puxe o Vinícius para jogar um pouco mais recuado, com o Luiz Henrique na direita e o Rafinha fazendo essa função mais central também. Acho que são variações que ele tem, mas eu imagino que ele vá nesse 4-2-4. Agora, meu Brasil ideal, primeiro, eu não levaria o Neymar. Vou deixar, já vou perder mais inscrito aqui também, o pessoal que acha que o Neymar tem que ser convocado. Eu não acho, cara. Eu acho que o Neymar precisa, ele precisava ter se provado mais no nível mais alto, cara. Mesmo agora nessa sequência pelo Santos, que ele tem jogado mais jogos, ele tem jogado contra adversários mais fracos, né? Nos jogos maiores, quando pegou algum clássico, assim, não conseguiu jogar bem, enfim, eu não convocaria. Mas eu acho sim que o Brasil tem que jogar com três jogadores no meio de campo. Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo, mano. Esse cara tá jogando muito. Ah, Eduardo, mas ele joga no Botafogo, sim, mas quando ele estreou para a seleção ali, já viu, deu pra ver que ele é um cara que traz um comportamento diferente, é um cara que ajuda a recompor na defesa e ajuda também a chegar no ataque. Tá vivendo um momento muito bom e Copa do Mundo é momento, cara. Precisa ser um jogador que tá vivendo um momento bom agora, não é daqui um mês, como é que vai ser, como é que já foi. É agora. Agora o Danilo tá jogando muito, cara. Tem que levar ele. Daí, Rafinha e Vinícius Júnior, eles têm que assumir o protagonismo. A gente tá falando de um cara que já quase ganhou bola de ouro, que, enfim, é um brabo no Real Madrid, do Rafinha que cobra pênalti, capitão no Barcelona, joga muita bola no Barcelona, só que os caras no Brasil não jogam, né? Eles precisam assumir o protagonismo. É a Copa deles, cara, é a Copa deles. E meu centroavante seria o Endrick. Pô, o moleque tá jogando muito. Ah, não, eu acho que pode ser o Igor Thiago. Beleza. Também acho que pode ser o Igor Thiago. Cara disputando artilharia ali com o Haaland. É um cara que também vale a pena. Mas, pô, pra mim, pelo que tem jogado no momento, é o Endrick, mano. O moleque joga muita bola, pô. E ele tem estrela, mano. Ele tem estrela pra trazer a sexta estrela pro Brasil, mano. O cara entra e decide, é um cara com muita participação em gol, enfim. Pra mim seria o Endrick, mas enfim, tô aberto aos comentários, quero saber de vocês qual seria a escalação, e eu realmente acho que essa mudança é muito importante, principalmente para combater esses jogos contra Marrocos, contra a Escócia, que vão abusar das jogadas pelo lado. A gente teria o Danilo e o Guimarães para ajudar o Wesley e o Alexandro, e pode liberar o Rafinha e o Vinícius, porque senão a gente vai ter que fazer Rafinha e Vinícius, ou talvez seja o Martinelli, voltar para marcar e a gente perde a força ofensiva deles, sabe? A gente precisa garantir que os bons jogadores do Brasil estejam mais perto do gol. E aí o Danilo e o Bruno Guimarães têm essa capacidade de atacar, mas também ajudar a marcar essas laterais, porque o Wesley não é um bom marcador, o Alexandre já é mais veterano, é um problema da seleção brasileira, mas com os volantes, eu acho que a gente consegue contornar isso. E eu acho que a gente tem uma boa zaga, tá? A gente tem uma zaga que vai jogar final de Champions, né? Para mim, o Magalhães, melhor zagueiro do mundo atualmente, e o Marquinhos já não tá o mesmo Marquinhos de anos atrás, que também já chegou a ser um dos melhores do mundo, mas ainda eu acho um bom zagueiro, cara. Acho um bom zagueiro o Marquinhos. Mas quero saber de vocês o que vocês acham, né? E agora a gente vai passar para vocês nossa curiosidade de quais são as seleções que mais participaram de Copa. Vou falar para vocês como é que vocês podem ter acesso ao nosso dashboard gratuito aí. E também vou falar o meu palpite de quem passa, qual vai ser a classificação desse grupo, tá? É, então, mas antes disso, só quero deixar aquele recadinho de sempre. Para quem curtiu o conteúdo aqui, gostou das nossas análises, nossa resenha aqui, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o YouTube. Quem tem a oportunidade de hypar o vídeo, às vezes aparece para algumas pessoas, também fortalece muito, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas esse conteúdo. Se inscrever no canal, claro, ativar a notificação para não perder os próximos vídeos. A gente está fazendo essa série. Amanhã a gente pode ser que tenha uma live aqui no canal. Eu já fiz uma live com o Felipe Magno, escalando o 11 ideal da Copa do Mundo. Foi uma resenha bem legal. A gente fez um sistema de sorteio, que aí caía a Noruega, só podia escolher jogador da Noruega. Caiu o México, só jogador do México.
e foi bem legal essa dinâmica. A gente deve fazer mais uma live, eu não sei se amanhã ou em breve, nessa próxima semana aí. Então, mais um motivo para se inscrever aí no canal, beleza? E bom, pessoal, para você poder ter acesso a esse dashboard aqui, em que você consegue analisar o desempenho da seleção, você pode filtrar por grupo. Ah, quero ver só o grupo C, quero ver só em amistosos, quero ver só em competição continental. Ah, não, pô, Eduardo, eu quero ver o desempenho em 2025, porque o Brasil deu uma melhorada em 2025, vai, com o Ancelotti, aí você pode ver os últimos jogos, realmente o aproveitamento melhorou. Tudo isso vai estar fixado nos comentários aqui, no primeiro comentário, e também vai estar na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá, aproveita de fazer seu comentário e já acessa esse dashboard gratuito. É, também falando sobre a minha opinião, eu tenho uma opinião bem básica para esse grupo. Eu acho que o Brasil passa em primeiro. Pô, até pensei que talvez o Marrocos surpreenda o Brasil. Tô com medo. Tô com medo. Mas acho que o Brasil passa, cara. Em primeiro lugar. Acho que o Brasil consegue pelo menos empatar com o Marrocos e depois consegue fazer mais gols. O Marrocos tem tido dificuldades quando pega adversários tipo no nível da Escócia. Marrocos tem dificuldade de marcar gols. Pode ser que acabe se atrapalhando ali. Então acho que o Brasil passa em primeiro. Depois acho que Marrocos, pelo ranking FIFA ali, é difícil que ele tropece na Escócia. Eu acho que a Escócia, se arrumar um empatezinho aí contra Brasil ou Marrocos, principalmente, pode de repente surpreender e ficar em segundo. E aí o terceiro colocado é a Escócia. O Haiti deve ser o lanterna, deve tomar um monte de gols aí, deve ser o saco de pancada do grupo, né? Mas se você tem uma opinião diferente, acha que o Brasil não passa em primeiro, acha que a Escócia vai surpreender, deixa aqui nos comentários, beleza? E aí, vamos compartilhar aqui nossa curiosidade. Quero ver quem acertou, hein? Lembrando, o primeiro a acertar, eu vou depois no próximo vídeo mostrar aí quem foi o primeiro que acertou, todo o comentário da pessoa, beleza? Então, vamos lá, arte na tela. E a seleção que mais participou, vocês já sabem, é o Brasilzão, 23 participações. A segunda é a Alemanha, com 21 participações aí da Alemanha, né? A Alemanha também, que é a segunda aí em termos de conquistas, né? Já tem 4 títulos. Em terceiro, a Argentina, de Lionel Messi, que vai buscar o tri aí, né? Vai buscar o tetra agora com o bi do Messi, né? É, a Argentina a 19 participações, depois um empate em quarto lugar, tá? E aqui eu já tô considerando essa Copa do Mundo, tá? Essa é a 23ª Copa do Mundo da história, então eu já tô contando essa. E agora o México empatou com a Itália, já que a Itália não quer mais ir para a Copa, né? Não vai há trocentos anos. Quem é mais jovem nem viu a Itália jogando Copa do Mundo, aí quem tem uns 10 anos de idade, 12 anos, nunca viu a Itália jogar a Copa do Mundo. O México acaba de empatar com a Itália, né? Os dois com 18 participações. Vamos ver se a Itália na próxima Copa vai manter esse empate ou se o México vai ultrapassar, né? Porque o México não ir para a Copa é complicado nesses grupos aí da CONCACAF. Mas é isso. Quero ver depois quem acertou aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo, essa análise aqui. Até uma próxima. Falou!